paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical, e este aqui é o canal EBD Levado a Sério, ou seja, Escola Bíblica Dominical Levado a Sério. Estamos aqui iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre de 2019. Estamos aqui na primeira lição, a lição de número 1, que tem por título Tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. E para você que está chegando aqui no canal, novo no canal, não se esqueça aí de se inscrever no canal e ative o sininho, que com isso você vai ser notificado dos próximos vídeos que serão postados aqui no canal. E para você que já está acostumado no canal, não esqueça de dar o seu like aí, que isso vem ajudar o crescimento do canal. Pois bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui essa lição maravilhosa, essa lição que muito, como diz, abençoadora, é um assunto que vem direto à nossa necessidade, que a lição aqui, a revista desse trimestre, traz por título O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Elianai Cabral, ele que é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas da CPAD, é autor dos livros Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que fez diferença, Parábolas de Jesus e o Pregador Eficaz. Todas essas obras foram publicadas pela CPAD. Jesus Cristo. Mas vamos aqui à lição, meus irmãos, essa presente lição aqui, e desde já vamos já iniciar aqui com o texto áureo. Isso mesmo, é muito importante, estamos aqui, você vem aqui acompanhar comigo aqui, vamos acompanhar comigo essa lição. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Agora, meus irmãos, vamos à verdade prática, que também é importante para a lição. O tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta sua glória. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês aí que estão ligados aí nos vídeos, que estão colocados aí. Toda semana nós colocamos um vídeo novo aqui no canal. E eu quero agradecer a cada um de vocês aí, dos meus irmãos, que estão colaborando conosco aí, dando seu like, ajudando aí o crescimento do canal, graças a Deus. Estamos aí, crescendo devagarzinho, é devagar, mas tem que permanecer crescendo na presença de Deus. E o grande objetivo mesmo, é o quê? É levar a mensagem de Deus a todos os ouvintes, a toda pessoa necessitada da presença de Deus. Bom, meus irmãos, essa lição aqui, que fala sobre o tabernáculo, casa de morada de Deus, e ela que tem o seu objetivo geral, que é enfatizar a relação do tabernáculo com a Igreja de Cristo, e também tem seus objetivos específicos, irmãos. Ele que apresenta, depois dessa lição, você vai apresentar a parceria, de Deus com o povo de Israel para a construção desse tabernáculo, mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus e pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Vamos então aqui, meus irmãos, à introdução dessa lição aqui, abençoadora, essa lição aqui, que eu espero que as próximas lições aí venha você, que está aí participando da escola dominical, para você que participa aqui conosco aqui do canal aqui, assistindo os nossos vídeos aqui, do canal EBD Levado a Sério, eu venho lhe pedir aqui, que você venha continuar conosco, que venha continuar abençoando aqui o nosso canal. Então, você vai ter o prazer, de estar aí aprendendo, algo precioso da parte de Deus. Pois bem, meus irmãos, introduzindo o assunto, esse assunto que é maravilhoso, é um assunto maravilhoso. Ele fala, na verdade, quando você fala sobre tabernáculo, se aponta a Jesus Cristo, e o contato assim mais direto com o povo de Deus, aquele contato, porque quando se fala em templo,
Quando falamos em templo, nós entendemos, né, aqui nós cristãos acreditamos que nós somos o templo. A Bíblia também fala isso, né, deixa bem claro isso aí, que o templo de Deus é o ser humano, a pessoa que adora a Deus, ele é o templo, né, do Espírito Santo. E sabemos que Deus é Espírito, e Ele quer habitar onde? Ele quer habitar no coração daquele que o adora, daquele que procuram buscar a sua presença. Pois bem, meus irmãos, aqui temos aqui, né, o ponto central aqui, né, que o tabernáculo foi um projeto de Deus, assim como a igreja o é. Na grande realidade, da mesma forma que o tabernáculo foi um projeto de Deus, o templo, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela também é um projeto de Deus. Isso foi um projeto nascido no coração de Deus, não foi algo projetado pelo homem. É tanto que quando falamos sobre a questão da igreja, a igreja verdadeira é aquela igreja que segue os parâmetros escritos aqui no livro de fé da Bíblia Sagrada, né? Esse livro nosso, que é o regra de fé nossa, dos crentes, né? Dos evangélicos ou católicos, aquele que se diz cristão, né? Aquela pessoa que é cristão verdadeiramente, ele tem esse livro como regra de fé. Não adianta você falar, não, eu sou cristão, se você não acreditar neste livro. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: este livro é nossa regra de fé e acreditamos que ele não contém erros. Então, vamos ao assunto então, meus irmãos. Está aqui, né, o primeiro tópico, né, que vem por título, né, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Meus irmãos, aí vem aquela pergunta, né, por que construir um tabernáculo do deserto? Sabemos que o tabernáculo no deserto era feito ali, né, de algo para ser retirado, né, porque eles estavam andando, eles passaram 40 anos ali, andando ali pelo deserto, o povo de Deus andou ali, né, peregrinando ali pelo deserto, eles ali errantes ali por ali, né, pelo deserto, e claro, lógico, que eles recebiam a presença de Deus, enquanto durante o dia estava ali aquela nuvem, né, acima, né, ali do arraial, enquanto aquela nuvem permanecia ali naquele local, o templo, né, era o tabernáculo, né, o templo ali era construído, era montado ali naquele local, e quando chegava a noite, né, ficava aquela coluna de fogo que representa, na verdade, era a presença de Deus. É o que devemos ter nas nossas vidas, né? Para você que se diz cristão, para você que diz servo do Deus Altíssimo, tem que ter essa presença. Mas a grande questão é o seguinte: para que precisa, para que tinha que ter aquele templo ali, né? Aquele templo ali no deserto. Pois bem, desde quando eles saíram do Egito, né, o povo de Israel saiu do Egito, eles caminhavam, né, ali pelas cercanias, né, do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou todas as suas leis, né, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. O grande detalhe é o seguinte: Deus sempre quis habitar entre o seu povo. Desde quando ele colocou o homem ali no paraíso, né, o homem ali para ser, né, para cuidar ali para ficar ali no paraíso, uma coisa que Deus deixou bem claro é o seguinte: ele sempre quis habitar com o meio do homem, ali junto com o homem. Ele sempre foi o plano de Deus estar junto com o homem, conversando com o homem, ter um diálogo com o homem. Por isso que teve essa questão da criação, desse projeto maravilhoso ali no deserto. Era para esse tipo para esse fim. Era para que Deus habitasse no meio dos homens, que ele andasse junto com as pessoas, ele caminhasse junto com os homens aqui na terra. Esse é o grande propósito. Entendeu? É por isso que tem essa questão do templo. O templo era para isso mesmo, era para onde você sacrificava, onde você congregava ali, o povo de Deus congregava ali, estavam todos reunidos ali, adorando a Deus, é o lugar da presença de Deus. Por isso ele foi colocado ali, né, para o povo de Israel ali do deserto. Já que eles estavam no deserto, né? Então veio esse projeto, como eles iam caminhar, não seria pouco tempo, né? Eles iam ficar 40 anos ali, né? No deserto, então teria que ter esse templo, teria que ter esse local ali para eles adorarem a Deus, buscarem a presença de Deus. Aí vem aqui o segundo, né, subtópico, que diz assim: a materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu. Bote isso na sua mente, meus irmãos. A grande questão é o seguinte: o projeto foi criado lá no céu. Quando ele chegou a passar a Moisés esse projeto, quando ele citou, né, para ele como deveria ser feito esse templo, como ele seria, né, levantado, como ele seria erigido ali no deserto, ele já veio o projeto pronto, já veio ali, né, e ali no papel, né, quando Moisés colocou no papel, já havia na mente de Deus, já havia no coração de Deus o projeto, a forma como deveria ser colocado ali, aquele templo, né, que seria para a adoração de Deus, para ali onde seria sacrificado, onde as pessoas estavam ali para
né? Vim buscar o perdão dos seus pecados, né? Enfim, e buscar adorar o Todo-Poderoso. Então, o que acontece? Nesse tempo, né, a grande questão é o seguinte, que aqui temos aqui, né, no tempo da graça, né, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. Ou seja, quando foi criada essa questão do dízimo, a oferta, essa questão, muitas pessoas, né, têm a mania, hoje temos aí algumas pessoas que se levantam aí contra o dízimo, contra as ofertas, e inventa alguma conversa, ele esquece que a grande questão do dízimo e oferta é para a manutenção do templo, para que o templo venha continuar funcionando. Essa é a realidade. Aí a pessoa vem e diz assim, não, mas Deus não precisa de dinheiro. Verdade, Deus não deve, isso é verdade, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa. Só que a sua obra aqui terrena, há uma necessidade desse dízimo, há uma necessidade dessa oferta. A grande questão que temos que colocar em mente é o seguinte, é a questão de fé. É uma questão de fé, a pessoa acredita naquilo que está ali, colocado para ele na Bíblia Sagrada. Então o que acontece? O templo, na verdade, ele é o quê? Ele é mantido por aqueles fiéis que estão ali, né, em agradecimento a Deus, estão ali agradecendo a obra de Deus. Então o que acontece? Se ele está agradecendo, ele quer que aquele trabalho ali venha crescer e ganhar mais almas para Cristo, né? A pessoa vem querer isso aí, ele tem que estar ali ajudando continuamente com o seu dízimo e a sua oferta. Isso é algo que temos que colocar em mente, tem que estar ali continuamente colocado no nosso coração. Pois bem, aí temos aqui 3 verdades, né, bíblicas que o ofertante deve saber. Uma coisa que devemos saber, já que estamos falando sobre oferta, né? O que tem? A oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. Foi o que deixamos bem claro aqui. Não é essa a questão. Enquanto essa obra, esse templo, essa igreja, esse tabernáculo aqui estiver aqui na terra, ele precisa ser sustentado, ele precisa caminhar, porque senão ele vai ser jogado, vai ficar jogado das traças e ele não vai prosseguir. Por isso há essa necessidade, a obra de Deus há essa necessidade do dízimo e da oferta. Na grande realidade, os templos são mantidos pela oferta e dízimo dos fiéis, daquelas pessoas que estão ali à procura de abençoar aquele que os abençoou. Essa é a realidade. E a questão da oferta é o seguinte, uma coisa que temos que colocar em nossa mente. Ele é voluntário. É algo que você tem que colocar na sua cabeça. Ele não pode vir por obrigação. Eu já falei num vídeo anterior sobre essa questão das pessoas acharem que é obrigação a pessoa entregar o dízimo. Não é obrigado, meu irmão. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Existe a questão do livre-arbítrio. Você faz o que você adora a Deus se você quiser. Se você quiser adorar a Deus, você adora. Se você quiser não adorar, isso é uma questão sua, é uma posição sua. E Deus não vai se meter nessa situação. É tanto que a oferta, o dízimo, é algo voluntário. Você tem que sentir de Deus e abençoar. Se você foi abençoado por Deus, você vai procurar o quê? Abençoar aquele que te abençoou. Isso é natural. Agora, quando a pessoa não consegue agradecer aquilo que Deus fez por ele, o que ele está fazendo? Ele tem que procurar agradecer. Isso é um ato de agradecimento. O grande pecado do povo de Israel contra Deus é porque eles foram abençoados por Deus, mas o que eles faziam? Eles não se colocaram na posição de quê? De agradecer. O grande pecado foi não agradecer a Deus, daquilo que Deus tinha feito na vida dele, de tirar eles da escravidão. É esse o problema. Tem pessoas que não conseguem agradecer a Deus. É por isso que não é abençoado. Porque Deus abençoa ele e ele não procura agradecer aquilo que Deus fez por ele. Aí tem problema. Aí tem aquela questão também, né, o terceiro ponto aqui, a fidelidade ao Senhor trará abundância. Se você for fiel ao Senhor, você vai ser abençoado. Não tem como Deus não abençoar aquela pessoa que está sendo fiel a Ele. O grande problema de muitas pessoas que estão passando grandes problemas, né, lutas que ele acha que a luta veio, é porque, né, a batalha aí veio porque aconteceu uma coisa ou outra, né, porque Deus está provando, na verdade é luta porque ele está passando, porque ele não agradece a Deus. Ele não procura ficar na presença de Deus, buscando a presença dele e agradecendo a ele por tudo que tem feito. É isso que temos que colocar na nossa mente, meus irmãos. Temos que colocar em nosso coração. Entendeu? Se você for fiel, você fala assim, mas eu não consigo, ninguém consegue ser fiel 100%. É verdade, ninguém consegue ser fiel 100%. Mas você tem que dar tudo aquilo, o melhor de si. Você tem que procurar dar o melhor de si. A partir do momento que você coloca dar o melhor de si para Deus, Deus reconhece, sabe da sua fraqueza, sabe da sua necessidade, sabe das suas falhas, do seu pecado, Ele sabe disso. E Ele não vai te jogar conforme a situação. Ele sabe daquilo que você pode ou não pode. É tanto que naquele momento que você se coloca na posição de não querer ajudar, Deus sabe que você não está querendo porque você não quer, porque você está sendo infiel. Ele sabe disso.
Amém? Acompanhe comigo aí o segundo tópico, que traz por título: o tabernáculo foi um projeto de Deus. Bom, meus irmãos, Deus arquitetou o tabernáculo. Para quem já estudou o livro de Êxodo, você deve ter notado que quando se falou sobre o templo, Deus citava, Moisés ouvia e escrevia. Escrevia ali, né, aquele material, para depois ele acompanhar, né, seguir ali as diretrizes de Deus para a construção desse tabernáculo, que é muito importante. Pois bem, Deus, né, por meio do legislador de Israel, né, o Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, Deus revelou a Moisés o projeto que estava no coração de Deus. E foi direcionado ali, né, ao ouvido de Moisés, e Moisés ia anotando tudo que Deus falava. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés, né, ele era formado ali, né, na corte do Egito, ele era um homem letrado, um homem estudado. A Bíblia, se você for acompanhar ali, você vai, lógico, ele era filho da filha do faraó, então ele não era qualquer um, ele era um homem instruído. Mas de nada foi válido na construção do templo, porque esse projeto veio direto do coração de Deus para o homem. Pois bem, isso cabe, sabe, você aqui meditar sobre isso. Quando eu medito sobre isso, é o seguinte: lembra daquele dia que você levantou a mão aceitando Jesus? Aquele dia que você aceitou Jesus porque aquilo foi um projeto de Deus. Aquele dia que você foi ao templo, foi um projeto de Deus, que você fosse lá e ouvisse a palavra de Deus. Então, o que acontece? Tudo é conforme a vontade de Deus. Se você procurar seguir a vontade de Deus, tem tudo para dar certo. Quando o seu projeto nasce no coração de Deus, antes de mais nada, nasce no coração de Deus, tem tudo para dar certo, tem tudo para Deus assinar embaixo e você sair vitorioso. O plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados aproximadamente. Ou seja, era de 50 a 25 metros. Né? Para quem não sabe, côvado, ele era medido do cotovelo ao dedo médio de um homem comum, um homem normal ali. Esse dava mais ou menos de 45 a 50 centímetros, né? Era o côvado. Ou seja, ali o templo, ele era de 50 a 25 metros. Era o seu tamanho do tabernáculo, templo, que foi construído para ser locomovido, né? Levado de um lado ao outro dentro do deserto, pois todos nós sabemos que o povo de Israel passou 40 anos no deserto peregrinando ali, né? Em busca da terra prometida, em busca de receber aquela promessa de Deus. Meus irmãos, aí temos aqui o pátio. Esse espaço, né, do tabernáculo era chamado de átrio ou pátio. Né? Ele era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. E também o altar dos holocaustos, né? Que ele é um espaço externo dentro do átrio. Desde a porta da entrada havia um altar de bronze ou cobre, né? Onde eram feitas as ofertas queimadas, principalmente onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo. E também tinha a pia de bronze. Havia também uma bacia de bronze ou cobre, né? Para que o sacerdote lavasse as mãos e os pés, já que ele ia fazer ali, né? Ia espiar, né? Levava para fazer a expiação, para fazer ali a propiciação ali dos pecados, né, do povo de Israel. Ele tinha que estar limpo. Uma coisa que podemos ver aqui, que está bem claro, Deus deixou bem claro aí, é o seguinte: tinha que estar na perfeita ordem, tinha que estar limpo, tinha que estar impecável para que tudo corresse bem. E também tem a tenda, né, do testemunho, o tabernáculo, né, propriamente dito, era uma parte interna que ficava dentro do pátio, composto de duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo do santo. O lugar santo do santo
era, na verdade, o sumo sacerdote adentrava nesse santo santo uma vez por ano. Ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel, vinha em busca de perdão dos seus pecados uma vez por ano. Eles passavam o ano todinho, né, cometendo pecado, cometendo alguma coisa de errado com Deus, e eles uma vez por ano, eles iam lá para receber essa bênção, para receber o perdão dos seus pecados. E tem, né, aqui, vamos falar aqui sobre o lugar santo, né, que havia 3 elementos: o candeeiro, né, o castiçal de ouro e suas 7 lâmpadas, né, que eram ali botões, né, como se fosse botões de rosa, cada um tinha o seu, como funcionava como vela, né, a vela propriamente dito, e tinha ali também, né, a mesa, né, uma mesa, né, que era feita de acácia, coberta de ouro, e tinha também ali, né, essa mesa era chamada a mesa dos pães da preposição. Por fim, ainda tinha o lugar santo, de frente para a entrada das cortinas bordadas que dava ao lugar santíssimo. Estava o altar do incenso revestido de ouro, no qual faziam intercessões pelo povo de Deus. O que acontece? Ali era onde fazia intercessão pelas pessoas, onde as pessoas recebiam o perdão dos seus pecados, onde eles recebiam. Você imagine como era essa questão da pessoa ficar o ano todinho ali, né, cometendo atrocidades, cometendo pecado, cometendo toda sorte de pecado. E hoje nós podemos ir diretamente a Deus, diretamente à presença dele e recebermos o perdão de imediato. A partir do momento que você pecou, você pode agora chegar diante do trono de Deus e falar diretamente com ele. Não precisa de alguém para ir até no seu lugar, né? Fazer esse tipo de coisa que antes era só o sumo sacerdote que fazia esse papel. Ele que, né, recebia ali, né, você levava o sacrifício, aquela pessoa para ser o animal, né, a ovelha, na verdade o cordeiro para ser sacrificado, e com isso você levava ali para aquele sumo sacerdote, e ele ia lá ter com Deus para ver se você poderia ser perdoado. Poderia acontecer também da pessoa, o sumo sacerdote, estar em pecado e ele morrer nesse processo. Você tem que ficar mais um ano para receber o perdão de Deus. Você vê como é que é a agonia. Hoje em dia é até mais fácil você servir a Deus. É menos complicado. Tem os seus pontos fortes, seus pontos difíceis, mas tem algo de melhor aqui na época da graça. Porque você pode ir diretamente a Deus e buscar a presença de Deus e com isso receber o perdão dos seus pecados. Terceiro tópico: a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Meus irmãos, nós já sabemos que o templo foi projeto de Deus. Nós sabemos que foi projetado por Deus. E o que olhamos aqui é o seguinte: vamos procurar aqui trazer um paralelo para os irmãos. Aqui a igreja de um lado e o templo, né, o tabernáculo, aquele tabernáculo que era portátil, porque ele era montado e desmontado, né, continuamente, porque enquanto a nuvem parava em algum local, era onde era montado aquele tabernáculo, e conforme o tabernáculo continuava ali enquanto a nuvem estivesse ali sobre ali aquele local. E quando a nuvem mudava, né, de posição, que era a presença de Deus, o tabernáculo era desmontado, né, todos os seus, aquilo que colocava ali era encaixotado, né, e levado para outro local aonde a nuvem parava ali, ela ficava ali numa posição. Aí eles procuravam fazer o acampamento ali embaixo daquela nuvem e, consequentemente, construíam ali, né, novamente, montavam novamente o tabernáculo. Pois bem, mas uma grande questão que devemos olhar é o seguinte: esse tabernáculo de Moisés, que ele foi feito ali no deserto, né, ele deixou algumas lições para a igreja. O que acontece? A sua relação entre Deus e o homem. Nós podemos aqui ver aqui que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e vemos aqui essa relação, o que nos traz essa relação entre nós e Deus. Porque na grande realidade, ali Deus projetou no seu coração aquele templo, ele colocou, né, procurou posicionar ali
Ele sempre teve aquela questão de querer estar junto com o homem, ele sempre procurou, desde quando o homem pecou contra Deus, Deus procurou reativar essa amizade com o homem. Então o que acontece? Podemos aqui colocar 5 razões que Deus concedeu o tabernáculo a Israel. A primeira delas, meus irmãos, é a razão do coração de Deus, era o desejo de habitar com os homens. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai notar que Deus tinha aquela preocupação de falar com o homem. Ao findar da tarde, né, Deus aparecia ali no paraíso, né, no jardim do Éden, e buscava ter uma conversa ali com Adão e Eva, ele procurava falar com o homem. Então, depois que o homem pecou, você vê que Deus procurou voltar, reatar essa amizade que o homem tinha quebrado. Então, essa foi a primeira razão de construir esse tabernáculo. E vemos aí, né, que a grande questão não é diferente hoje. Deus procura trazer o homem para si, ele procura se revelar ao homem. A grande questão é que nós temos que procurar dar ouvidos ao que ele fala, porque ele fala continuamente, ele envia alguém para falar, ele fala através de sonho, ele fala através de revelação. Isso é algo comum. A grande questão é que as pessoas falam assim, Deus não fala com o homem, eu não acredito que Deus fala com o homem, mas ele fala com o homem. A grande questão é que nós não damos ouvido à voz de Deus, mas ele sempre procurou se identificar com o homem, sempre procurou falar com o homem e sempre procurou curar ele deste pecado que traz a morte. Então, vemos aqui a segunda razão. A segunda razão do coração de Deus que era fazer o tabernáculo, uma antecipação das glórias que viriam depois. Todos nós sabemos que aquele movimento, né, da glória de Deus ali no templo, nós entendemos que aquele movimento ali, na verdade, é só um pouquinho ali daquilo que há de ser na glória. Você pode notar aí que quando a pessoa, para quem tem experiência de ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, a pessoa, não interessa o dom, né, que Deus usa ela, porque pode ser em línguas estranhas, variedade de línguas, pode ser revelação, pode ser de cura, sempre quando ele tem essa relação, quando ele está ali ligado ali, o Espírito Santo toma conta ali, começa a agir na vida da pessoa, é uma glória tremenda, a pessoa chora de alegria. Olha para você ver, isso aí é só uma pequena fagulha daquilo que há de vir lá no céu. Aí para você ver, quando você vê aquela questão do templo, por que Deus foi criar esse templo? Ele quis criar esse templo pela razão dele mostrar algo que havia de vir, havia de acontecer, para que o homem viesse a chegar a Deus. Então, nós vemos aí o que mostra aqui o tabernáculo, é isso aí, ele mostra na verdade ele fica, a igreja lá do tempo de Moisés. Essa é a realidade. Só não tinha esse nome, era o tabernáculo, era o templo. Mas quando você olha para isso, olhando aqui para nós aqui, do mesmo jeito que o tabernáculo era chamado de templo, a igreja do Senhor também é chamado de templo. É templo, morada de Deus. E também vemos aqui a terceira razão do coração de Deus, é ensinar o conflito entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. É onde a grande questão ali do tabernáculo era colocada ali pelo seguinte, a pessoa ia para esse tabernáculo, ele ia ali buscar o perdão dos seus pecados, quando ele estava ali, o peso nos seus ombros, né, do seu pecado, ele ia ali no templo para que ele fizesse o concerto com Deus, ele levava ali o sacrifício para ser sacrificado. E vemos também na igreja, quando a pessoa vai para a igreja, lógico que ele vai ali para buscar a presença de Deus e, consequentemente, a ajuda dos irmãos, porque cada um ajuda o seu próximo, ele procura orar pelo seu irmão ali. E a grande questão, quando nós estamos aqui com o peso nos ombros, quando estamos aqui passando dificuldade, vamos aonde? Vamos no templo, buscar ali o conselho do pastor, buscar o conselho daquele irmão que está ali à frente daquele trabalho. E lógico que não vamos esquecer de que vamos ali para orar, para buscar a presença de Deus. É esse como diz, né? Lado a lado ali os dois. Na verdade, o tabernáculo na verdade, ele foi, né, um protótipo daquilo que haveria de vir, da igreja aqui do presente, a igreja que havia de vir no futuro. Então, nós temos aqui, né, esse tipo de coisa que, se você for olhar assim, é bem parecido, não tem tudo a ver com a nossa igreja. Você vê ali a preocupação ali de cada detalhe que Deus passava a Moisés, cada detalhe que ele passava tinha o porquê daquilo, tinha a razão do santo dos
Santo, tinha razão ali, quando você olha ali a questão quando o sacerdote, né, os filhos de Arão, quando entravam ali, tinha lá aquela bacia, a bacia de bronze, né, eles usavam ali para lavar a mão, simboliza o quê? Simboliza ali o batismo, quando nós adentramos, né, ao cristianismo, nós procuramos, né, o batismo, e com isso vamos estar lavados, vamos estar limpos dos nossos pecados, e poderemos participar das bênçãos de Deus. Então nós vemos aqui que é uma necessidade do batismo. Há uma necessidade do batismo, porque quem crê e for batizado será salvo. Aí o que vemos aqui? A pessoa tem que descer as águas, ele tem que ser batizado para que ele possa reinar juntamente com Deus. E também temos aqui, né, a quarta razão, né, do coração de Deus era a construção do tabernáculo, era tornar aquele lugar um lugar de adoração e louvor a Deus. O templo atual não é para isso? Não é para a adoração de Deus? Não é para o louvor dele? Quando falamos, quando cantamos ali na presença de Deus, quando oramos a Deus ali, aquela meia hora de oração ali no início do culto, aqueles 3 hinos da harpa cristã, aquele louvor abençoado, e depois vem as oportunidades, aquela oportunidade onde a pessoa vai e fala do amor de Deus, onde ele canta e louva. Então, nós vemos aí esse paralelo aí, bem parecido aqui, com, na verdade, é como se fosse um espelho ali do que está acontecendo hoje. O que nós devemos levar hoje, devemos levar muito a sério essa questão do tabernáculo e procurar buscar isso para o nosso tempo. Amém, meus irmãos? E temos aqui, né, a quinta razão no coração de Deus para a construção do tabernáculo, era a necessidade de um lugar para sacrifícios. Todos nós sabemos que a pessoa que procura servir a Deus, tem aquele dia que você vem do seu trabalho, é algo que o meu pastor aqui, o pastor Cleves, sempre costuma dizer, né, sobre essa questão. Ele fala sobre, tem dia que o corpo está cansado, o corpo não está querendo ir para o templo, e você mesmo assim, você faz aquele sacrifício de ir ali no templo, buscar a presença de Deus, e quando você chega ali, vem aquele conforto, vem aquele renovo. Na verdade, é um sacrifício você sair de se deslocar da sua casa, principalmente aqui na região aqui do estado de Rondônia, que aqui na região que eu moro, na cidade de Porto Velho, chove quase todo o tempo, né? Chove quase todo o tempo aqui, sempre está chovendo, até na época da seca ainda dá aquela chuvinha, aquela chuva meio, né, mais fora do tempo, mas chove, acontece de chover, então tem aquela dificuldade, principalmente a gente, né, eu, por exemplo, eu para ir para a igreja, eu vou de moto, né, motocicleta, e na época da chuva fica complicado, você se mela, você se molha, você chega um pouquinho, né, com os pés só o barro na igreja, mas é um sacrifício, e Deus aceita esse sacrifício feito para ir. Isso eu estou falando, isso é um dos exemplos que acontece da pessoa. Tem pessoas que vêm muito mais longe, tem pessoas que moram a 11 quilômetros daqui do templo, que aqui, para quem não sabe, eu congrego aqui na igreja, aqui no sítio, né? É uma igreja aqui na zona rural, e costuma ser longe, aqui da minha casa, mesmo na igreja mesmo, são 3 quilômetros de distância daqui na igreja. Tem pessoas que moram muito mais longe, tem pessoas que moram a 8 quilômetros, a 9 quilômetros da igreja, e tem aquela dificuldade dele chegar até o local da igreja. Quando não é chuva, quando chega na época da seca, muita poeira, aquela questão, né, da pessoa ir para o templo. Isso é um sacrifício da pessoa, a pessoa vir, e muitas vezes a pessoa está doente, e ele vai assim mesmo buscar a presença de Deus, um lugar para você sacrificar, para você buscar, né, sacrificar na presença dele, aonde você deixa a sua oferta, aquela oferta ali, o seu dízimo, né, para a manutenção da obra de Deus. Isso é algo que foi feito, essa questão do templo, foi criada essa questão do templo para isso mesmo, para você estar ali na presença de Deus, buscando a presença de Deus com alegria, com amor. E o tabernáculo é isso mesmo, é essa visão que tem aqui do tabernáculo, é essa questão. Ele foi feito para isso, para as pessoas se reunirem, é tanto que as pessoas se congregavam ali, todo ano eles congregavam ali, é tanto que se você for estudar um pouquinho mais profundo, você vai ver que o povo de Israel, todo ano, eles peregrinam até Jerusalém, para lá eles chegarem lá no templo. Eles até hoje têm essa questão, né, deles peregrinarem ali, eles oram 3 vezes ao dia, e tem aquela questão de irem ao templo, e vão lá buscar a presença de Deus. É para isso que serve o tabernáculo. O tabernáculo foi criado para isso. O tabernáculo, a sua grande utilidade, cada utensílio que foi colocado aí, que nós vamos estudar nas próximas lições, você vai notar que era para isso. Cada detalhezinho aqui do tabernáculo tinha o seu sentido, que visava a vida atual, ao templo, à igreja, visava a Cristo. Amém, meus irmãos? Desde já, estamos aqui, né, encerrando aqui mais uma videoaula junto com meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus.
chegamos ao final de mais um vídeo. E desde já eu agradeço a cada um dos meus irmãos que nos acompanharam até aqui, né? Que tiveram a paciência de estar conosco aqui, nos ajudando nesse canal. Para você que está chegando agora, para você que conseguiu assistir até o final aí, né? Eu peço para que você venha se inscrever no canal e ativar o sininho, que com isso, né, você vai ter notificações de novos vídeos que serão postados. E desde já eu agradeço a cada um dos meus irmãos e espero que estejam no próximo vídeo aí, né, junto conosco, nos ajudando. E se você tiver alguma dúvida, algo para acrescentar, coloca aí nos comentários, que com certeza estarei aí respondendo aí no chat. E também poderei também, né, estar respondendo aqui nos vídeos aqui a cada um dos meus irmãos. E, na verdade, na medida possível, estarei trazendo novos vídeos aí toda semana. E eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Jesus.